Oi, gente! Oi, povo da história! Estamos aqui no Clube da História e o meu prazer hoje vai ser de conversar com uma velha amiga, uma pessoa maravilhosa, a Ana Carolina Coelho Soares, professora da Federal de Goiás, que tem vários livros, nós vamos falar deles aqui com vocês, e um assunto que nos interessa, nós que somos mulheres, que estamos aí na ativa, temos família, temos filho, vamos falar de maternidades, que é um assunto que a Ana sempre pesquisou. Assista o nosso programa, não esqueça de curtir, de inscrever e de comentar. Vai ser um prazer a gente conversar todo mundo junto com a Ana Carolina. Não perca o nosso programa. Ana, que prazer enorme de te ver. Há quantos anos, me lembro ainda, você tão gentilmente, acho que eu estava de passagem aí por Goiânia, você me convidou para bater papo com as suas alunas. Mas você está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Eu vou rapidamente aqui resumir. Você é professora de graduação e pós-graduação da nossa Federal de Goiás, se apresenta como feminista, mãe de 2 crianças, mulher, dançarina de dança do ventre, plantadora de árvores. Uma coisa que eu acho importantíssima, tem uma coluna sobre mães em revistas de grande divulgação, isso é importantíssimo, porque é a presença da história aí no mundo público. Você escreve para a Cláudia Online, para Mrs. Beauty Global World. Depois você explica um pouquinho o que é essa revista. Você acabou de assumir na Secretaria de Inclusão da Reitoria da UFG, Mulheres e Diversidade. Isso é uma coisa importante também aí dessa sua trajetória belíssima. Tem vários livros. Nós hoje vamos falar aqui de Receitas de Infelicidade e Pedagogia dos Sentimentos, que é um livro utilíssimo para quem trabalha com mulher. E agora, eu diria, uma reflexão mais com os pés nos tempos contemporâneos. Você reuniu várias cientistas para tratarem do dia a dia delas, de como é que elas venceram, digamos, uma série de problemas, tiveram que abandonar ou não suas pesquisas, abandonar ou não filhos, maridos, gatos, sogra, passarinho, tudo, para viver a questão do Covid dentro de casa. Como é que ficou isso? Então, são vários. E você tem também, Ana, uma história das mulheres e do gênero no Centro-Oeste. Eu gostaria que, se tivesse tempo, a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque essas publicações, elas custam a chegar no Sudeste, aqui nesse cenário, Rio, São Paulo, Nordeste, que a gente trata de tudo isso. Então, vamos começar, Ana, pela pergunta que eu faço sempre. O que te levou para a história? Como é que você começou com história? Uma professora, um colégio? Muito bom te ver, queria estar ao vivo para te dar um abraço, você sempre generosa, gentil, então queria agradecer por esse convite e te dizer assim algumas coisas. A minha passagem na Secretaria de Inclusão se fechou, né? Eu deixei o cargo para uma outra pessoa, fui fazer outras coisas por questões pessoais, mas foi muito enriquecedor. Eu vivi uma coisa assim fantástica, porque a gente está vivendo um momento em que as federais estão se abrindo para a ideia de que é necessário pensar na inclusão, na diversidade, nas mulheres, questões pontuais, as questões de heteroidentificação. Então, a gente tem vivido coisas muito sérias que, na verdade, não são privilégios, são direitos que a gente não consegue exercer na prática. Então, esse é um primeiro ponto que me levou para a história. Eu poderia dizer que foi a vontade de lutar, mas foi uma fantasia de criança. Eu assistia Indiana Jones. Ai, que legal! E aí, eu preciso dizer que, de criança, eu queria ser o Indiana Jones. Eu não queria namorar o Indiana Jones, eu queria ser o Indiana Jones. Que legal! Eu assisti o Indiana Jones, eu achava que eu ia ser aquela historiadora, aquele arqueólogo, né? Eu primeiro pensei em arqueologia, e aí essa fantasia, ela foi amadurecendo. Que legal! E conforme, né, eu fui crescendo, eu estudei no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, eu sou carioca, moro aqui em Goiás, sou carioca migrante de Goiás, já sou goiana, né, de consideração. E aí, eu fui amadurecendo e compreendendo a importância da história para o mundo. Então, tudo me levava de volta para a história. Como vem e fala, né? Tudo é história. Tudo é história. Me levava de volta para a história. É assim, eu sou escritora, mas me levo para a história. Eu sou dançarina, mas eu ia para a história. Tudo eu queria entender o que estava por trás, o contexto. Então, é isso. Assim, eu acho que o que me levou para a história... Eu acho importante a gente falar disso, porque a gente dá muito pouca atenção, então fica tentando achar um motivo muito nobre, muito isso, mas os sonhos
os sonhos são importantes, os sonhos infantis, os sonhos juvenis, eles são importantes, eles viram projetos de vida. Eles nos formam. Eu, como você, também queria ser alguma coisa, mas eu queria ser Marco Polo, na época não tinha Indiana Jones. Aliás, eu não vou perder aí o último filme dele, o encerramento dessa carreira tão brilhante quanto a sua. Mas, Ana, eu queria falar um pouquinho dos seus livros, porque eles são de uma enorme importância. Receitas de entre aspas, felicidade, pedagogia dos sentimentos, comportamentos no século XIX, você fez um favor enorme para todos nós, que foi a publicação, depois nós vamos filmar aqui, de grande parte do material que você usou. Então, você generosamente oferece a quem for ler seu livro essa possibilidade de estar e também aproveitando, né, esse incrível material que você acabou publicando. Ana, você aqui já fala em mães. Eu me lembro, inclusive, você estava com uma filhinha pequena quando nós nos conhecemos. Como é que surgiu esse tema da maternidade, da mãe, o papel da mãe mulher em casa ou no trabalho? A gente vê que há um fio condutor aí nas suas preocupações. Conta isso pra gente, porque é importante. Milhares de historiadoras são mães, estão sendo mães. Você contou, inclusive, o caso daquela cientista grávida, né? Jovem, muito jovem, na faculdade, engravidou, o que fazer, onde é que fica a pesquisa? Como é que você equacionaria essa linha do tempo? Como é que era lá no século XIX? Como é que ficou hoje? Conta pra gente. Eu acho que assim, uma coisa que acontece, que eu acho que é importante, é o seguinte: a gente tem falado de maternidade de maneira muito naturalizada. Então parece que ser mãe na Grécia Antiga, ser mãe na Idade Média, ser mãe na Idade Moderna, ser mãe parece um fato dado, natural, único. Pronto, fui mãe. A pessoa é mãe. E aí, o que as pessoas não têm percebido é que a maternidade, ela mesma em si, é um fato histórico. Ela tem atribuições históricas, ela tem imagens e ela tem maneiras de ser. Então, desde a graduação, eu sempre quis entender os modelos de comportamento. Tanto que esse conceito que eu criei, pedagogias dos sentimentos, ele veio dessa ideia de que a pedagogia ele não é algo só da escola. Ele é algo que está na sociedade. Nós temos uma relação pedagógica, né? E aí, assim, eu me afasto de Foucault quando eu começo a pensar na ideia de que são sentimentos, que são emoções que regulam as nossas. Não é só um vigiar e punir, mas sim também a força do ser feliz e ser infeliz, do estar amada, não estar amada, do ser, porque isso é muito forte nos homens e nas mulheres, na relação. Concordo. Então, se retira o amor, se coloca o amor. Se retira a ideia de felicidade, se coloca a ideia de felicidade. Na minha dissertação de mestrado, eu fui para o Alencar, que era um grande escritor, era já um grande escritor reconhecido no 19, escreveu romances urbanos. A gente fala muito dos romances indigenistas dele, mas os romances urbanos a gente só fala na literatura. E eu queria entender essa mulher esposa que podia ou não ser feliz, e aí eu fui pesquisar diva, Lucila e senhora, e fui percebendo as jogadas que ele fazia. Lucila, por exemplo, não podia ser feliz, porque tinha sido prostituta, ela tinha um passado que deixava o coração dela enlameado. Ela jamais poderia ser feliz. Então, veja o dispositivo da felicidade como um dispositivo de controle social. Então, e aí quando a prostituta tenta ter tem um artigo que eu escrevo depois de uma peça de teatro que nem virou um romance, que é Expiação. Quando ela tem uma filha, a Carolina, né, a criança, ela não pode ser feliz. Ela tem uma relação infeliz. Ela tem uma relação que ela nunca vai ser, porque ela foi uma mulher da rua. Então, a relação que a gente observa é que a maternidade está ligada a um determinado modelo de comportamento da mulher decente. E o que é a mulher decente? Aquela que segue os padrões sociais impostos pelo Código de Regras da época, né? Seja o Código Filipino, depois o Código Civil, que é o nosso primeiro e único código, né? Que vai ser só em 2002 reformado. E aí, assim, os códigos culturais, sociais. Então, você vê questões que são a questão... Uma mãe que tem que ser muito ligada a essa ideia da Sagrada Família, muito ligada à ideia de uma Maria.
Então, ela é uma mãe abdicada, abnegada, né? Ela se sacrifica, se doa sem esperar nada em troca. Ela larga seus empregos, seus sonhos. Seu sonho está realizado na criança. Pois é, Ana, eu tô até me lembrando dos trabalhos da Raquel Soietti, que mostra muito bem que essas mesmas mulheres, na vida real, você tem toda a razão quando você puxa esse fio, quando elas agrediam os seus companheiros, ou os matavam, porque nós sempre soubemos reagir, é interessante como o juiz, a primeira coisa que ele pergunta, é boa mãe? É essa coisa da maternidade, né? Se é boa mãe que vai absolver ou condenar uma mulher no século XIX. É impressionante. E como é que você vê a passagem, Ana? Quer dizer, é um trabalho, insisto, da maior importância para todas nós. E agora, como é que você vê essa virada nesse Maternidades Plurais, as diferentes relatos, aventuras e oceanos das mães cientistas na pandemia? Como é que você vê essa passagem? Então, quando começou o lockdown, né, quando todo mundo ficou em casa, começou pelo menos a tentar ficar em casa, isso começou a dar um certo desespero, acho que em mim, em muitas pessoas, porque a primeira coisa que começou a me irritar, nas redes sociais, aquela coisa, estamos todos no mesmo bar, estamos todos no mesmo bar. E aí eu comecei assim, falei, a gente não está todo no mesmo bar, a gente não está nem no mesmo mar, e às vezes nem no mesmo planeta. Eu comecei com isso e conversa de mãe, né? Mãe conversando pelo WhatsApp, mãe conversando pelo telefone. Eu tinha uma criança que tinha 2 anos, né? E aí, assim, amamentando. E aí, aquela coisa, uma criança que tinha acabado de entrar numa creche, né? Já tinha. E aí, eu me lembro, no meio da pandemia, ela teve um dia que ela virou e falou assim: mamãe, eu não tenho amigos. E aí falou isso muito triste. E aí você fica muito doída com isso. Eu me lembro que numa noite, amamentando, conversando com colegas, e aí estava ninando ela, e aí eu peguei e conversando com mais amigas, e aí a gente achou que era uma ideia boa publicar um livro. A gente não tinha nenhuma experiência de publicação de livro, a gente não tinha editora, a gente não tinha a história essa. A gente só achou interessante. E eu fiz um cartazinho bem desse, acho que até que eu tenho que guardar esse cartaz para posteridade histórica. Eu fiz um cartazinho, acho que foi no Canvas, com uma imagem de uma onda, chamando as pessoas. A quantidade, olha, e aí chamando, e a gente deu esse nome, do Diversos Oceanos, né? Diversos, para a gente tentar... Tem gente fora do Brasil, você entrevistou muita gente fora do Brasil, né? A gente recebeu o artigo de fora do Brasil. E a gente achou que a gente ia receber, assim, uns 10, 15, no máximo 20 relatos, e a gente ia conseguir fechar um livro. Olha, em um mês, uma semana e pouco, a gente já tinha recebido mais de dezenas. Em um mês, a gente tinha recebido mais de uma centena. Aí a gente começou a entrar em desespero, a gente avisou que a gente ia fechar o recebimento, porque nós estamos com criança em casa, a gente tinha o nosso trabalho, que tudo foi jogado para o online, né? E a gente ainda ia ter a promessa de editar esse livro. E eu tenho feito um esforço de edição, um esforço de organização de coletâneas, como bem você falou, da história das mulheres, das sexualidades e do gênero no Centro-Oeste. A gente também tem um de Goiás. Né? Então, assim, a gente tem tentado, é um esforço de edição. Um eu fiz com a Jaqueline Zarbato, outro eu organizei com o professor Murilo. É um esforço de edição. Sim. Né? Um esforço de reunir, e a gente sabe como é complicado publicar uma coletânea, conversar com várias autoras, vários autores, e fazer a revisão, volta, conversa com a editora, faz o contrato. Então, a gente não tinha nem editora, mas a gente começou a conversar. E eu sou muito de conversar, eu sou muito de vamos embora bater papo, vamos embora pedir, vamos. Isso é o máximo que a gente vai ouvir, é um não. E eu peço com muita tranquilidade, sempre dizendo, olha, é na sua possibilidade, é no que eu tô te falando qual é o projeto, tô te dizendo qual é a importância que eu vejo, você vê essa importância, você consegue me dar esse help? Tem gente que fala, olha, eu consigo te dar essa ajuda, ou eu não tenho como te disponibilizar mesmo sabendo que o projeto é bom. Mas, em geral, são pessoas que voltam e dizem, olha, eu posso ceder 1 hora da minha semana. Já foi suficiente. Lógico. Então, com isso, a gente conseguiu. Pessoal que revisou, mulheres revisando. Foi tudo feito por mulheres. Que legal. Mulheres revisando os textos. Mulheres ajudando a editar os textos. Mulheres colocando os textos. A gente conseguiu uma editora. É uma editora de mulheres. Não, ficou maravilhoso.
Ficou maravilhoso. São quantas autoras mesmo, Ana? Com mais de 150 autoras. 150 autoras, artigos que você tem mais de uma, porque elas tiveram uns artigos que foram muito bonitos, que a gente aceitou em todos os formatos. E aí tiveram artigos que foram conversas. Teve um que é muito emocionante, que é uma dialogando, são 3, que é uma dialogando com a outra. Uma jogando a bola para outra. E aí, como é que está sendo aí? Porque a gente só se via pela telinha, como a gente está se vendo agora. E aí, por que maternidades plurais? Porque a gente entendeu realmente que a realidade sócio-histórica, e aí os marcadores sociais da diferença ficam muito claros, né? Eles proporcionam uma diferente experiência de maternidade em pessoas que estão vivendo no mesmo tempo e no mesmo espaço, às vezes. Você está, às vezes, no mesmo lugar, no mesmo estado, mas são pessoas que estão vivendo. Então, assim, a pessoa que é discente, nós tivemos eu, professora, a Vanessa, que era uma pós-graduanda, estava fazendo pós-doc na ocasião, agora é pós-doutora, e a Camila, que era graduada. Então, assim, foram as 3 organizadoras. Então, veja, a gente fez questão, né, de juntar, porque cada uma, na hora de editar, na hora de ser organizadora, teria um olhar, teria uma maneira de enxergar, teria uma sensibilidade nesse enxergar. E o resultado foi ótimo. De graça, e agora nós conseguimos que a UFG ela fizesse essa edição que você está mostrando, maravilhosa, que ela é maravilhosa, gratuita, está sendo distribuída em todas as bibliotecas que estão aceitando das universidades brasileiras para divulgação de conhecimento científico. Foi enviado um exemplar, a pessoa só precisou pagar os custos do envio, que a UFG não consegue bancar os custos de envio para todo mundo. Então, para cada autora que quis o seu exemplar, né? E nós conseguimos essa edição, então a UFG também está fazendo esse esforço de divulgação do participando, né, Ana? Agora, Ana, vocês estão tocando aí, é gozado que o tema da maternidade, eu achei muito oportuno. Primeiro saiu aqui um número novíssimo dos os grandes dossiês de ciências humanas sobre as mães, quer dizer, realmente o tema da maternidade, a construção, aleitamento, desde quando há uma construção sobre a maternidade, enfim, a gente sabe que o assunto é vasto, mas eu quero ouvi-la. Mas eu acho que no Brasil também a questão da maternidade pegou agora, coincidentemente no momento que nós marcamos essa conversa, por 2 razões. Primeiro, a baixa da natalidade no Brasil. As mulheres não querem mais ter filhos, quer dizer, é uma espécie de antinatalismo, sobretudo nessas jovens entre 20 e 35 anos, todo mundo está privilegiando outras questões, não é só a profissão, não. Há pessoas também que... Aliás, você tem uma autora aqui que não tem filho, se não me engano, que diz que não quer ter filho, ou talvez eu esteja confundindo com artigos que eu tenha lido. Mas, enfim, nós temos uma presença massiva de mulheres que querem pensar nelas, querem tempo para elas, tempo para o cachorro, tempo para o namorado, tempo para viajar. Então, eu diria, nós estamos vendo aí o eclipse, o ocaso dessa construção que você vem trazendo desde esse livro aqui atrás e que eu trouxe lá desde o século XVIII. Esse é um tema sobre o qual eu gostaria que você falasse. E o segundo tema, você se coloca como feminista e você é muito ativa. Acho que se dizer que você ganhou um prêmio da Fulbright Institution, também Foundation, que é super importante, trabalhando com a questão de gênero. Como é que você vê o problema da precocidade, de gravidez, de meninas que são abusadas, quer dizer, essa coisa da maternidade precoce no Brasil que empobrece horrivelmente as meninas que poderiam estudar, poderiam escolher outro destino e que por conta de reproduzir esse papel da mãe, que era esse papel ideal, acabam se condenando aí à pobreza e à falta de letramento e de estudo. Como é que você vê essas 2 questões, Ana? Isso é importante. Eu vou te falar que, assim, eu trabalho muito com a ideia de armadilhas da maternidade. Porque se você escolhe, e aí às vezes nem é uma escolha sua, é uma escolha compulsória, você escolhe porque você foi levada a escolher, você escolhe por pressão social, você escolhe você tem filhos, você ouve, se vira aí. Se vira. Tudo fica no privado, tudo fica na questão de uma rede de apoio, e eu toco nessa tecla porque a rede de apoio privada ela é complicada porque ela onera os cuidados sempre em cima de outras mulheres. São mulheres cuidando de mulheres e reproduzindo cuidados de mulheres, então a sobrecarga fica sempre em cima das mulheres.
Porque, Ana, a gente deveria trabalhar com a ideia de que existem múltiplas maternidades. Sim, nós temos maternidades lésbicas, nós temos maternidades aquilombadas, maternidades onde você tem outras formas de maternidade no Brasil. E a gente tem, né, maternidades de povos originários, que são diferenciadas. Só que, assim, se a gente for pensar nas maternidades urbanas, heteronormativas, compulsórias, a maior carga de trabalho fica em cima das mulheres. No Brasil, nós temos milhares de crianças que não têm um registro do pai na certidão, o que já demonstra que para a mulher é compulsório, para o homem é opcional a questão da reprodução da vida humana e o cuidado da vida humana. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que tem feito muitas mulheres agora com acesso a recursos anticonceptivos que não são 100%, não tem nenhum, a menos o celibato, né? E aí, assim, elas têm pelo menos tentado ter alguma rédea do seu caminho. Porque elas têm começado a pensar qual vai ser o nível de trabalho, o nível de dedicação, o nível de esforço, e muitas vezes elas consideram que isso não vai ser algo positivo. E isso é uma desromantização necessária, porque quando a gente... E aí a romantização não tem a ver com amar ou não amar. As pessoas ficam assim, mas então você não ama crianças. Eu conheço dezenas de mulheres que amam crianças, adoram ser tias, adoram, né, o mundo com barulho de criança, e não querem ser mães, elas não querem esse trabalho para elas. Elas não querem essa possibilidade, e elas têm a possibilidade de fazerem essa escolha. Algumas não têm essa possibilidade. Você falou no caso dos abusos. O Brasil é um país, né, em que o aborto é uma questão seríssima. A gente não tem, só tem alguns casos, mesmo em alguns casos isso é negado pela lei. E aí a mulher chega, a criança muitas vezes, ou a mulher chega num ponto em que ela já não pode mais realizar o aborto, ela acaba tendo que ter a criança, né, uma criança tendo crianças. Você tem casos onde as mulheres, as crianças ou adolescentes optam por serem mães porque elas vão ser mais respeitadas na comunidade onde elas vivem. Então, são casos que a gente, nossa, caramba, ela devia estar estudando, ela devia estar... Não, mas elas, naquela comunidade faz sentido elas serem mães, porque elas vão ser senhoras. Olha a história da mulher decente, ainda a imagem, né, fica aquela ideia da mulher decente. Então, ela acaba ganhando um status maior social. Ou seja, nós não temos um padrão que vai guiar. O antinatalismo é uma filosofia que tem crescido, e né, crescido principalmente na África do Sul, mas no Brasil ela aparece muito como ou essa desromantização da modernidade, ou em alguns casos que eu acho perniciosos, que são os casos do child free, que começou como uma opção de não ter filhos e hoje já se tornou um movimento de ódio às crianças. Então, são pessoas que declaradamente a gente vê em grupos antigamente, né, o Facebook, que também está em ocaso, é uma rede social em ocaso, e no Instagram, postando fotos e postando, né, coisas horríveis, onde aqui não entra criança, eu não quero criança, criança não tinha que estar no... Ou seja, eu fico pensando, primeiro, essas pessoas foram crianças e depois elas estão inviabilizando a reprodução da vida humana. Mas é isso, a ideia do antinatalismo é a própria inviabilização da vida humana. Que elas dizem, né, nós não deveríamos nascer, nós nem deveríamos estar aqui, não deveríamos mais ter criança no mundo. Ou seja, é uma falta de autorresponsabilidade de si e dos outros, porque o mundo vai continuar tendo criança. O mundo vai continuar tendo pessoas pequenas, criancinhas, e elas são sujeitas de direito, e a gente precisa pensar como é que a gente está cuidando dessa comunidade. Eu acho que é muito importante a gente pensar nesse cuidado da comunidade. E não é só da mãe o dever de criar uma criança. Eu acho que é de uma comunidade inteira. E a gente tem individualizado, né, o capitalismo tem chegado num ponto do sistema que a gente individualizou tanto que tudo fica só em cima de uma única pessoa. E aí isso gera sobrecarga, e isso gera essa opção que você está falando. Eu não quero de jeito nenhum.
porque isso é uma coisa que eu sei que vai ficar para cima de mim. Isso é uma coisa que só eu vou ter que assumir. Porque eu sei que todo mundo, na hora que dependendo da configuração familiar e da configuração coletiva que ela tem, na hora que eu precisar, eu vou ter que desembolsar um dinheiro que eu não tenho, eu vou ter que colocar... Que não fecha a conta, Mary. Você entra no trabalho antes do horário que as escolas e as creches públicas abrem, você sai do trabalho depois do horário que as creches e as escolas públicas, do horário delas, ou seja, você tem que sair mais cedo, chegar mais tarde, você não tem nenhum tipo de política pública que alicerce você chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais cedo, enquanto a criança é pequena, a criança vai crescer, gente. Então, se você tiver uma política pública de preservação da criação da vida humana, todo mundo ganha. Ana, e sem contar que na iniciativa privada, eu estou pensando aqui nos Estados Unidos, onde também o individualismo bate todos os recordes, né? Onde as mulheres conseguiram, através de determinados movimentos dentro, né, de empresas privadas, ter um dia off, ter um dia para elas, ter um dia para a família. Quer dizer, essa negociação também não se estabelece aqui, porque nós temos um país complexo, um país continental, com realidades geográficas muito diferentes. Aí eu vou pedir também para você falar um pouquinho aí dos livros sobre as mulheres em Goiás, mas eu acho que esses são os grandes complicadores. E na minha modesta opinião, eu acho que, diferentemente do que nós vimos, você poderá falar também, pediria também a sua opinião, do que nós vimos na segunda onda feminista, em que as mulheres se uniram, inclusive, partidos diferentes, ideologias diferentes, para mudar a Constituinte em favor da mulher. Nós temos uma Constituição, né, que, graças ao lobby do batom, com gente que é do Partido Comunista, a Arena, né, nós tivemos aí ganhos sensacionais. Hoje, eu acho que a terceira vaga feminista está tão estilhaçada, né, ela está tão pulverizada em grupos com demandas tão específicas, que uma proposta como essa, né, vamos fazer com que as mulheres, trabalhando na iniciativa pública ou privada, consigam obter um espaço para elas, aquelas que são mães, né? Nós não vamos conseguir, porque as demandas são muito diversas. Me lembra um pouco aquela questão das feministas nos anos 60 e 70, que iam para a porta da fábrica falar para as mulheres sobre o orgasmo, quando as mulheres da fábrica queriam falar de salário. Quer dizer, nós estamos hoje vivendo isso potencializado a milhão, né? Então, pergunto a você, quer dizer, há caminhos, você acha que pequenos grupos, como vocês fizeram aqui, chamando atenção para tantas coisas, dentro do feminismo, do movimento, você acha que poderá mudar isso? Há caminhos aí que podem ser apontados? Eu acho a situação muito grave, viu? Eu acho muito séria, e eu acho que nós temos uma sociedade onde, como diz muito bem o Achille Mbembe, nós estamos criando ignorantes voluntários. As pessoas não querem saber, não me interessa. Então, você que vê o copo mais cheio, como é que você está tentando encher esse copo? Então, eu vejo o copo mais cheio. A gente teve, né, a reunião da Associação Nacional de História agora esse ano, né? E aí eu agora sou coordenadora do grupo de estudos de gênero nacional, né, da associação. E aí eu estou te falando porque lá nós temos pesquisas do Brasil todo. Eu preciso dizer de uma maneira muito feliz. Eu acredito muito na associação, acredito muito na gente se unir, e nós somos o maior GT da Associação Nacional de História do Brasil. Que beleza. Então, assim, olha que legal. Então, nós temos 17 GTs e com a previsão da criação de mais 2 GTs. Ou seja, nós estamos praticamente no Brasil todo ocupado, fora os que frequentam, mas não conseguiram ainda montar um grupo de trabalho oficial por excesso de trabalho, por questões de demanda, e aí assim, mas são pessoas que estão lá no grupo, estão lá debatendo, estão lá produzindo, ou seja, eu digo que a gente está no Brasil todo. Gênero, apesar de todas as ofensivas em cima desse termo, que é de um desconhecimento, que eu acho que tem a ver com isso, das pessoas não querem saber, elas não querem ler, não querem se informar, é um profundo desconhecimento do que significa, né? Gênero é a relação de poder entre as pessoas, é a relação que se estabelece na sociedade entre as pessoas, entre mulheres e homens, entre mulheres e mulheres, entre homens e homens, e a gente sabe disso porque quem trabalha com isso sabe o quanto que isso é importante, tudo é uma relação de poder. E aí eu acho que a discussão vai passar... Por que eu estou falando isso? Porque a discussão vai passar pelas relações de poder.
A discussão vai passar por onde a gente está ocupando os espaços de poder. E aí eu volto a insistir na questão de que a gente precisa de políticas públicas e de uma insistência de mulheres em espaços de poder que estejam falando de maternidade. Então a gente precisa estar ocupando esses lugares, eu preciso estar ocupando a coordenação, eu preciso estar falando, eu preciso me fazer ouvida, eu preciso estar aqui conversando com você, e aí divulgando esse trabalho. Por isso esse esforço da divulgação, esse esforço da publicação de livros, porque aí a minha temática, a minha pauta, a minha questão, as questões que não são só minhas, são de um grupo, elas começam a ser debatidas. E não é debatidas para serem absorvidas da maneira como eu penso, mas serem debatidas para criar uma larga discussão social e várias pessoas de vários pontos de vista e de lugares diferentes falarem sobre as suas necessidades e a gente chegar numa confluência. A grande questão é que eu acho que ninguém mais está com paciência para esse processo. As pessoas estão ficando numa era, que é a era do mundo digital e do mundo da instantaneidade, em que a paciência para o processo da discussão, ouvir o divergente, parar e pensar, ouvir aonde é o ponto que não tem a ver comigo, mas que é importante para aquela pessoa e que, portanto, tem que entrar na pauta e que tem que ser defendido, que tem que ser pensado e que tem que ser colocado ou seja, eu tenho que defender um ponto que não é meu e que faz importância para uma outra pessoa que está do meu lado, ou seja, a importância da aliança e né, que a gente sempre falou, as alianças dos grupos. Exato. Isso tem pulverizado, sim. Eu sou a pessoa que olha para a possibilidade das alianças. Eu sempre quero conversar. Eu sempre acho que é possível conversar. E é a única saída, né, Ana? É a única saída, né? É a escuta, a conversa, né? Porque também tem muita gente que toma palavra e a gente sabe, não cala a boca, né? São os grandes doadores de lições, né? Eu acho que e justamente perceber a complexidade desse Brasil, que é tão diverso. Eu queria muito que a gente falasse sobre Goiás, mas o nosso tempo está acabando. Você acha que dá para reduzir rapidamente o que foi o livro sobre as mulheres em Goiás? Quais são os temas que vocês tratam ali? E aí depois a gente vai querer que você fale de como se comunicar com você para continuar essa conversa. Olha, o História das Mulheres em Goiás, eu acho que assim, a História das Mulheres, Relações, Gênero e Sexualidades em Goiás, está aqui, foi publicado pela editora Paco, são 25 capítulos. Então, acho que para falar de tudo, eu teria que, né, para não deixar nenhuma autora e autor de fora, a gente tem de questões de músicas e mulheres, a questões de literatura, né, literatura, protagonismo de mulheres no crime, né, mulheres no crime, a questão da conquista do Oeste, violência conjugal, a questão LGBT, a questão e se fôssemos todos negros, a possibilidade de um devir negro, patrimônio cultural LGBT, né, a protagonismo pela liberdade em Goiás no século XIX, a questões das sexualidades e prostituição, a questão da trabalho, né, histórias de vida de vendedoras de pequi, esse capítulo foi muito lindo. Então, assim, eu estou deixando algumas, e são muitas questões de trabalho, sexualidade, ou seja, uma coisa que a gente ouve sempre quando a gente vai trabalhar com mulheres, grupos LGBTs, todos os grupos que a gente chama, eu não gosto desse nome, dissidentes, porque nós não somos dissidentes, a gente faz parte do mundo, a gente é plural. A gente sempre ouve assim, começou hoje, né? Parece que começou hoje. E eu tenho uma historinha que eu vou te contar para fechar. Eu me lembro de uma colega aqui de Goiás que falou assim, quando ela foi uma das pioneiras a trabalhar mulheres em Goiás, e aí ela falou assim, que ela uma vez ouviu que ela não poderia trabalhar com mulheres em Goiás porque não tinha documentação. E aí quando ela foi para os arquivos, ela fez uma cena que eu achei linda, ela falou assim, as mulheres pulavam das caixas. Isso mesmo. As mulheres pulsavam. E aí eu ouvi a mesma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi, desiste de trabalhar com gênero, porque você não vai achar documentação para trabalhar com gênero. E eu virei. E a gente tem um grupo, né? Esse grupo está fazendo aniversário, né? Já tem dezenas de publicações, é um grupo consolidado. E esse grupo virou o GT, parte dele virou o GT de gênero em Goiás. Depois ele já se expandiu, né? Hoje eu estou na coordenação nacional. E vocês estão aí no mundo, no Brasil todo, maravilhoso.
eu falo a mesma coisa com relação a qualquer parte do país. Maravilhoso, maravilhoso. Você que não tem documentação, vai para o arquivo. Não, eu vou te perguntar o que é documentação para essas pessoas, o que é um papel, né? Documento é tudo, né? A gente sabe que documento é tudo. Ana, e para falar com... é o olhar, né? Exatamente. E para falar com você, como é que fazemos? As pessoas estão aí nos ouvindo. Então, eu sempre respondo, sou eu que respondo. Então, assim, minhas redes sociais, eu não estou mais usando o Facebook, então é melhor me achar pelo Instagram, @AnaCarolinaCoelho79. Meu e-mail também, ana.cronicasmãe@gmail.com. E pode comentar no direct, mandar um e-mail que eu respondo sempre. Tem um livro, Crônicas de Mãe, que saiu, que são as crônicas anteriores à minha escrita na revista Cláudia. Esse livro está esgotado, só tem e-book à venda na Amazon, quem quiser comprar na Amazon. O físico tem que esperar para sair a segunda edição. Foi uma venda que acabou esgotando, fiquei muito feliz com a recepção. E é muito lindo, eu li seu livro, muito lindo, recomendo. As pessoas querem ouvir falar sobre mãe, elas querem conversar com mães que estão falando sobre uma maternidade, ou seja, eu sou uma mãe que amo ser mãe, não preciso me justificar, não me justifico. É lindo. E eu falo de maternidade sem nenhuma romantização, porque ela é um trabalho, ela é uma função, ela é uma doação, tem que ser uma doação consciente. E ela só vai poder ser uma doação consciente se a gente conversar. Exatamente, Ana, que você faz muito bem através dos seus livros. Olha, gente, eu recomendo todos, além do que é poetisa, enfim, tem também essa participação aí nas grandes revistas que circulam pelo Brasil. Ana, muito obrigada. Foi muito bom a gente conversar, adorei revê-la, você está linda, maravilhosa. Um beijo nas meninas. E até muito breve, espero, tá? Muito obrigada por esse espaço, um abraço a todas as pessoas. Obrigada, Mary. Imagina, querida. Estamos juntas aí.